Vamos dar início à nossa oitava aula de CorelDRAW e nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas coisas muito interessantes de quando a gente está finalizando o nosso projeto. Nós já aprendemos a fazer desenhos no CorelDRAW usando gráficos vetoriais e esse desenho que está aqui na tela é um desenho que eu mesmo fiz, uma arte que eu fiz, todo em vetor, tá? Esse aqui é um desenho vetorizado. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar com exportação. Nós vamos exportar em vários formatos. Nós vamos aprender também a como cortar uma foto aqui no CorelDRAW, fazer cortes de foto no CorelDRAW. Nós vamos criar uma arte também, utilizando o recurso de corte de fotos. E nós vamos conhecer sites que trazem inspirações para a gente poder buscar ideias novas de construção de arte aqui no CorelDRAW, beleza? E nós vamos aprender também como fazer a instalação de fontes novas. Então, beleza. Bom, essa arte aqui, como eu já falei anteriormente, é uma arte que eu criei aqui do zero no CorelDRAW, tá? Claro que eu usei uma referência para fazer ele aqui em cima do CorelDRAW, mas foi todo feito aqui no CorelDRAW usando a ferramenta Bezier, que eu já mostrei para vocês anteriormente como que ela funciona, tá? A ferramenta Bezier e vários outros recursos que eu já mostrei aqui, que você também pode usar para criar artes como essas. Bom, essa arte aqui está com todas as partes separadas. Eu vou remover aqui o fundo, tá? Deixa eu ver se ele está bloqueado. Não está. Vou remover aqui o fundo, apertar Delete. Vou remover esse fundo azul. E vou remover essas duas partes aqui, que seriam os braços deles, para deixar só a silhueta do rosto dele em si, tá? E nós vamos fazer uma exportação dessa imagem. O que é a exportação em si? Toda vez que a gente faz uma arte, a gente precisa finalizar essa arte para enviar para algum local, seja ela para uma gráfica, seja ela para essa arte sendo utilizada para fins de internet, então você vai usar numa rede social, você vai usar em qualquer outro ambiente. Então, se você precisa finalizar essa arte, você tem que entender que você precisa salvar ela em algum formato. Ela já está salva aqui no formato do CorelDRAW, que é um formato que eu posso trabalhar aqui dentro do CorelDRAW, mas eu posso exportar essa arte para ser utilizada em diversas outras coisas, tá? Então é um padrão meio que universal que eu posso criar para ser utilizada de forma fácil em outros locais. E para fazer isso, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos vir aqui na opção Arquivo, aqui em cima, tá? No menu Arquivo. E vamos vir aqui na opção Exportar, ou Command E ou Ctrl E. Vou clicar aqui. E quando eu coloco aqui para exportar, ele sempre vai pedir aqui para salvar como, tá? Então você vai escolher o nome que você quer salvar. Eu vou salvar com esse nome que está aqui mesmo, tá? Que é o Scar, do Rei Leão. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Então lá você escolhe a pasta que você quer salvar. E aqui embaixo eu vou escolher todos os formatos que estão disponíveis aqui para a gente poder salvar. Dentre eles tem os formatos mais utilizados, por exemplo, o Adobe Illustrator. Eu posso salvar ele em .ai, que ele vai ser aberto no Adobe Illustrator, tá? Então para quem fez uma arte em CorelDRAW, quer abrir no Illustrator, dá para fazer isso. Posso salvar em bitmap, posso salvar em bitmap do macOS, compactado, GCM, CGM, desculpe, vários outros formatos aqui próprios para o CorelDRAW, imagem do CorelDRAW Photo Paint, né? Corel Photo Paint. Esse DWG aqui e esse DXF são alguns dos formatos que a gente usa para AutoCAD. Então tem gente que faz plantas de casa aqui no CorelDRAW, quer exportar. Então o formato DWG e DXF é muito utilizado para AutoCAD. E também algumas máquinas de plotter, algumas máquinas que fazem corte com plotter, leem esse formato DXF e o formato DWG. Também a gente pode exportar no formato EPS, tá? Encapsulated PostScript, que esse aqui é um formato que pode ser lido por qualquer CorelDRAW também, e ele tem como você anexar algumas coisas junto com o formato. Formato GIF, tá? Não vai ser um GIF animado, vai ser um GIF estático, mas formato GIF que vai ficar bem levezinha a imagem. Então você pode jogar ali em qualquer coisa, Instagram, rede social, qualquer coisa que você queira jogar, o formato GIF aceita. Esse formato ICO aqui é formato de ícone, tá? Então é usado para criar ícones para o Windows. Então tem muita gente que cria o ícone de algum aplicativo, de alguma coisa aqui no CorelDRAW.
O famoso formato JPEG, que para mim é o formato mais universal que existe, tá? Praticamente qualquer aparelho abre o formato JPEG, de televisão, celular, computador, tablet, tudo abre formato JPEG. É os dois formatos mais conhecidos, tanto JPEG quanto PNG. Formato Mac, Paint, tá? É um formato antigo esse daqui. Formato PCX, que é do Paintbrush. PDF, tá? Se você quiser salvar o seu documento no formato PDF, tem como você salvar. Um arquivo específico para plotters também, a PLT, tá? Então, há algumas plotters que usam o formato HPGL, usam esse formato aqui. O formato PNG, que a gente usa bastante também, depois do JPEG eu acho que ele é o mais utilizado. Eu, na verdade, utilizo mais o PNG, mas os dois formatos mais utilizados realmente são esses dois. Aqui também tem o formato PSD, caso você queira salvar ele como um arquivo para Photoshop. Ele vai ser aberto no Photoshop, então vai ficar muito interessante, tá? Então, se você quiser exportar, quem tiver lá, se tiver só o Photoshop, consegue abrir tua arte lá. Formato RTF, que é Request Format, formato bitmap, SVG, compactado, Targa, que é um formato específico de imagens para Mac e algumas outras máquinas, né? TIFF, então quem quiser formar TIFF, formato de TXT, texto, WPG, gráfico do Corel Word Perfect, e imagem XPixMark. São os formatos poucos utilizados esses aqui, tá? Então, os que nós vamos mais utilizar são esses que eu falei. Bom, esse daqui eu vou exportar em formato PNG. Por quê? Eu quero exportar no formato que dê para a gente colocar um fundo transparente nessa imagem, tá bom? Primeiro eu vou fazer uma exportação completa. Eu vou clicar aqui, já escolhi aqui o PNG, tá? Já coloquei aqui em cima o nome dele e vou clicar aqui em exportar. Quando eu clico em exportar, o nosso desenho vai aparecer aqui, uma prévia dele, tá? Deixa eu até ampliar aqui um pouco para ficar melhor para ver. Então ele vai abrir aqui uma prévia do nosso desenho e aqui tem algumas configurações para a gente fazer essa exportação. Bom, a primeira coisa que eu quero colocar aqui é a transparência. Eu quero que o meu desenho não tenha fundo, tá? Quero que vá ele puro aqui, sem fundo nenhum. Então esse desenho sem fundo eu consigo utilizar ele em qualquer outra arte, tá? Então tá aqui eu ativo a transparência. Aqui eu escolho o formato de cor, tá? Então é a cor 24 bits de RGB, que é a cor mais completa que existe. Que eu posso usar outras cores de paleta, de 8 bits, ou preto e branco. Se eu colocar aqui só em tons de preto e branco, ele cria uma arte personalizada aqui em preto e branco, né? Mas eu quero em cor RGB 24 bits e com efeito de transparência no fundo. Aqui eu sempre marco essa opção aqui com suavização de serrilhado, que é para ele diminuir um pouco o serrilhado aqui nas bordas da figura. E incorporar perfil de cores, que é as cores que eu utilizei aqui, ele incorpora no desenho e ele vai junto, tá? Cada computador tem um padrão de perfil de cores. Aqui eu sempre deixo para manter a proporção, para ele não achatar ou esticar o nosso desenho, beleza? Aqui eu vou dar um OK, depois de configurar tudo isso, e a nossa arte foi exportada. Eu salvei na área de trabalho, eu vou abrir aqui para a gente ver, ó, tá aqui, ó, Scar, do Rei Leão. Aqui, ó, pode ver que ele está com um fundo transparente, tá? Ele está sem fundo nenhum e o desenho é exportado em alta qualidade, com pouquíssimo serrilhado e em alta qualidade para a gente usar impressão, se quiser criar um adesivo, se quiser colocar ele em outra arte, ele já vai estar com fundo transparente, então vai facilitar pra caramba, né? Vamos aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui esse panfleto, que é um panfletozinho que eu criei, daqui a pouco nós vamos falar mais dele aqui. Eu vou inserir aquela arte bem aqui, eu vou apertar aqui, ó, Ctrl I, para importar aquela arte. Vou vir aqui na área de trabalho, eu vou pegar ele aqui, ó, Scar. Beleza? Vou jogar ele bem aqui. Olha lá, ele vem bem grandão, né? Vou diminuir aqui a minha área de trabalho e vou diminuir o desenho para eu poder colocar ele aqui. Agora vocês vão conseguir ver, deixa eu pôr aqui para a altura. Olha lá, tá lá o desenho, sem fundo nenhum. Então facilita na hora que eu quiser utilizar ele em qualquer outra arte que eu esteja criando, tá? Isso que a gente utiliza muito, exportação de PNG, tanto do Photoshop para cá, quanto do CorelDRAW para outros programas. Então a gente utiliza muito esse formato aqui de exportação em PNG, beleza? Bom, vamos voltar aqui no Scar, daqui a pouco a gente volta nisso ali.
Eu exportei aquela arte ali e eu preciso mostrar para vocês outras coisas. Por exemplo, eu vou criar aqui alguns círculos aqui, algumas coisas aqui nessa área em branco, tá? Vou colorir uns círculos com cores diferentes, esse aqui de amarelo e esses aqui de verde. Bom, para que eu estou fazendo isso? Eu quero mostrar para vocês que na exportação a gente pode configurar a área que nós queremos exportar. Por exemplo, eu vou apertar aqui Ctrl E, tá? Ou vou vir aqui em Arquivo e Exportar, tanto faz. Eu vou vir aqui e vou escolher aqui PNG. Vou deixar do mesmo jeito aqui, ó. Só que eu vou pôr aqui um nome diferente para a gente exportar o segundo. Ó. Rei Leão 2, SCAR Rei Leão 2. Beleza, só para não ficar igual o que está lá já. E aqui eu vou clicar em exportar. O que vai acontecer? Ele vai exportar para mim, tá? O meu desenho do SCAR, né? O SCAR, e vai exportar para mim também os círculos que eu fiz ali no fundo branco, certo? Então ele vai exportar isso tudo para mim. O que acontece? Eu vou cancelar essa exportação aqui e vou fazer o seguinte, eu vou selecionar somente o SCAR, ó, estou selecionando somente ele, só o desenho do SCAR está selecionado, e agora eu vou apertar Ctrl E. Apertando Ctrl E, eu tenho aqui agora essa opção aqui, ó, salvar somente os elementos selecionados, ou seja, ele vai salvar para mim, ó, vou até mudar o nome aqui, ó, colocar Rei Leão 2 de novo aqui, né? Ele vai salvar para mim só o que eu selecionei lá na área de trabalho. Então, se eu clicar aqui agora em exportar, olha só o que vai acontecer. Ele vai mostrar para mim somente o SCAR do Rei Leão. Então, às vezes você tem um desenho complexo, cheio de coisas ao lado, e você quer exportar somente um pedaço daquele desenho, ou só uma parte dele mesmo, você pode selecionar o que você quer exportar, e o restante que estiver de fora não foi selecionado, não vai ser exportado. Beleza? Então, isso é uma das formas de se exportar desenhos aqui no CorelDRAW. O mesmo vale para outros formatos. Por exemplo, vou exportar aqui agora, clicar aqui em exportar, eu vou pôr aqui em JPEG. Cadê o danado JPEG? Estou perdido aqui, PNG, JPEG aqui, ó. Escolhi o JPEG e escolhi aqui, ó, salvar somente os elementos selecionados. Vou clicar em exportar. E aqui em JPEG a gente pode escolher algumas propriedades, ó. Tá vendo que os círculos não vieram justamente pelo fato de eu não ter selecionado eles para vir aqui. Só selecionei o desenho, beleza? Aqui eu escolho a cor. Quando eu exporto em JPEG, eu posso escolher se eu posso exportar ele em CMYK, 32 bits de cor, ou em RGB, que é a cor original que eu criei o desenho aqui. Eu vou escolher RGB mesmo, tá? Mas se eu fosse escolher para impressão, eu escolheria CMYK, tá? Para ficar mais correto. Aqui não tem como pôr fundo transparente, que JPEG não tem fundo transparente, somente PNG. E aqui eu posso escolher a qualidade dessa exportação. Eu posso escolher aqui, ó, dentre o mais alto possível, alto, médio, baixo, mais baixo e personalizado. Que às vezes eu preciso exportar esse desenho para que ele fique com um tamanho pequeno, né? Aqui ele dá uma prévia para a gente, ó, do tamanho desse desenho. Do jeito que ele está aqui, ele vai exportar com 191 KB o tamanho dele. Se eu colocar aqui mais alto, vamos ver se ele muda, aqui ele já muda para 585 KB. Então, às vezes você tem um desenho muito grande, na hora de exportar, ele fica muito grande aqui também. Então, você pode controlar essa qualidade aqui, dentre o mais alto até o mais baixo, ou um tamanho mais personalizado. Você muda aqui a porcentagem da qualidade de 100% a 0%. Eu vou deixar aqui no mais alto, que mesmo assim fica com tamanho pequeno. Se eu quiser mudar os tamanhos dele do formato aqui, eu mudo também, mas isso aqui a gente quase não mexe, tá? Eu sempre vou marcar aqui, ó, com suavização de serrilhado, usar configurações de cores do documento, tá? Então ele vai sempre usar as configurações que eu usei aqui para criar o meu documento. Se eu desmarcar isso aqui, é perigoso do desenho ir com as cores diferentes da que eu usei. E aqui incorporar perfil de cores igual, a gente colocou lá no outro formato que é o PNG, beleza? Então vou exportar aqui, ó, vou dar um OK, beleza, exportei, e aqui estão os dois desenhos. Esse daqui é o formato em JPEG, você pode ver que ele está com fundo branco, né? Então caso você queira exportar com fundo branco, você usa JPEG, e aqui é o formato do PNG, que está com fundo transparente, que eu posso jogar ele em cima de qualquer outra arte.
Então esses dois desenhos aqui foi o que a gente acabou de exportar agora no CorelDRAW, no modo selecionando aqui somente a arte que a gente quer exportar, beleza? O documento pode ser do tamanho que você quiser, mas você selecionando somente aquela área, ele vai exportar só aquilo, ó. Vamos supor que eu quero exportar só essas bolinhas aqui, ó. Vou selecionar todas elas, vou apertar Ctrl E ou Command E, vou escolher o formato, eu vou pôr aqui em PNG nesse caso, e vou mudar aqui, ó, bolinhas lá em cima. Bolinhas. E vou clicar aqui, ó, tá vendo que está selecionado aqui, salvar somente os elementos selecionados, e vou mandar exportar. Agora vai aparecer para mim, ó, somente aquelas bolinhas lá. Um detalhe que eu preciso mostrar para vocês, olha só. Se eu arrastar essas bolinhas para cá, para fora do desenho, e agora eu for mandar exportar sem selecionar nada, ó, só vou mandar exportar, Ctrl E. Vou mandar exportar, PNG, vou pôr aqui, bolas, né? E vou mandar exportar. Olha só o que vai acontecer. Ele vai ampliar aqui para mim, ó, nessa área que está aqui fora, para aparecer também as bolinhas, tá vendo? Então a arte vai ficar maior, porque as bolinhas estão fora da área de trabalho ali, ó. Se elas ficarem muito fora da área de trabalho, muito afastadas aqui para o lado, ele acaba não exportando aqui também. Então tem um limite que o CorelDRAW exporta essas artes que estão fora do próprio desenho aqui, ok? Então tem esse detalhe também. Deixa eu pôr aqui de volta. Isso aqui eu, na verdade, eu vou excluir, né? Vou excluir essas bolinhas. Excluir aqui também. Vou excluir aqui também. Eu vou fechar aqui a arte do Scar, do Rei Leão, e não vou salvar, porque essa arte eu vou disponibilizar para vocês, tá? Tanto essa do Scar, essa arte aqui desse panfleto eu vou disponibilizar para vocês poderem baixar. Eu vou disponibilizar algumas outras artes interessantes que eu criei para vocês utilizarem. E agora eu vou ensinar uma coisa muito interessante. Eu vou ensinar vocês como fazer um recorte de foto aqui no CorelDRAW, tá? Para isso, eu vou importar aqui uma foto que eu baixei, Command I ou Ctrl I para vocês aí. Eu vou baixar essa foto aqui, tá? Vou importar ela, eu vou colocar aqui. Ela veio pequena, eu vou aumentar um pouquinho. Olha só que legal. Essa arte aqui é uma arte comum que eu baixei, uma foto da internet que eu baixei. Só que vamos supor que essa foto aqui, eu queira remover o fundo dela, que seria, na verdade, o céu, e queria deixar somente os prédios para eu poder criar uma outra arte, tá? Como que eu vou fazer isso? Bom, é simples. Aqui no CorelDRAW, você pode usar a ferramenta Forma para poder fazer recortes na sua imagem. Eu seleciono aqui, ó, ferramenta Forma, tá vendo aqui a ferramenta? Eu já ensinei vocês a trabalhar com ela nas aulas anteriores. Vou ampliar aqui um pouco e vou clicar duas vezes aqui para criar um nó, né, nessa figura, tá? Vou criar um nó aqui, ó. Criei um nó. Depois eu vou criar aqui no meio outro nó e vou arrastar ele para cá, ó. Vamos supor que eu vou arrastar ele bem para cá, ó. Pronto. Essa parte aqui que eu arrastei do nó é justamente uma parte que vai ser cortada. Então essa parte aqui já não existe mais. Então eu posso criando vários nós, ó. Vou criar mais um nó aqui. Deixa eu aumentar essa parte aqui para a gente enxergar melhor. Ó, esse aqui eu vou arrastar para cá. Vou criar um outro nó aqui para poder arrastar para cá. Ó. Olha lá. Então eu vou desenhando em torno da minha figura. Conforme eu vou desenhando e criando nós, esses nós vão se tornar um ponto de recorte na figura. Ó, vou arrastar esse nó que está aqui em cima. Vou pôr ele bem aqui na ponta do prédio. De preferência eu sempre coloco nas quinas aqui, ó. Vou criar um nó nessa quina bem aqui, ó. Pronto, eu já fiz esse recorte e daqui vai ficar mais fácil para eu poder fazer os outros recortes. Então, vamos recortar esse desenho aqui. Eu vou clicar aqui duas vezes, vou criar um nó, vou cortar aqui. Aqui eu vou criar um nó só para ajustar aqui. Aqui eu vou criar outro nó para trazer para cá, mais ou menos aqui. Aqui eu vou criar um nó aqui e vou trazer para a quina desse outro prédio aqui, ó. Pronto, eu já fiz um corte daqui tudinho, né? Aproveitei. Aqui eu vou criar um nó, vou trazer para cá. Outro nó para cá, mais um nó para cá, ó, daqui eu consigo trazer ele todo, ó, tá vendo? Eu faço esse recorte. Aqui eu vou criar um nó na quina desse prédio aqui e vou criar um nó para cá, para vir para cá aqui assim, beleza? Vou criar um outro nó aqui, lembrando que é só clicar duas vezes, tá? Não tem segredo nenhum. Se eu quiser apagar um nó, ó, clico duas vezes de novo, ele apaga, tá bom? Só para relembrar. Então, vou criar esse nó aqui, vou criar um outro nó aqui,
que eu consigo descer ele todo, outro nó na quina desse prédio e mais um nó para cá para recortar esse. Deixa eu ver, daqui para cá eu vou criar um para cá, eu posso ultrapassar aqui a imagem sem problema algum, tá? E eu vou criar um outro nó descendo reto aqui, que é justamente daquele lá de cima. Agora aqui em cima, vou criar mais um para cá. E agora, eu vou criar um para esse prédio aqui. Vamos pôr ele lá na quina, ó. Vamos pôr ele bem aqui. Vamos descer aqui. Vou criar um nó aqui. Outro nó aqui, que ele tem meio que uma pontinha aqui. E mais um nó para cá. Vamos ver aqui. Bem aqui assim. Mais um nó para cá. Outro nó até lá embaixo. Que eu vou poder descer esses dois nós aqui, ó. Esse aqui todinho. Ó. Não, aqui já vai cortar um pouquinho do prédio, né? Eu vou cortar esse aqui mais para cá. Aqui eu tenho que criar um nó porque ele desce um pouco aqui. E outro nó para ele descer para cá. Para ele ficar um corte bem feitinho, né? Outro nozinho aqui. E outro nó para descer aqui. Mais um nozinho aqui. Esse daqui eu posso descer ele todo. E esse daqui eu vou descer ele todo aqui. Aí eu crio um nozinho aqui só para criar essa curvinha aqui do prédio, beleza? Então, fiz todo o recorte aqui do desenho, ó. Removi todo o céu. Opa, ficou faltando esse pedaço aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui tá facílimo de fazer, ó. Isso aqui tem uma curvinha, eu vou deixar um nozinho aqui, outro nozinho aqui. Esse daqui eu posso esticar até o final já, ó. Pronto. E aqui eu crio um nó pra cá, ó. Pronto, agora sim, deixa eu pôr aqui para a altura, para a gente ver ele todo, ó. Tá aqui a nossa figura, eu removi o céu por completo, ó. Pode ver que agora ele tá recortado, tá, ó. Vocês podem ver direitinho, tá transparente o fundo. E agora eu posso usar essa arte para qualquer coisa. Agora você vai me perguntar, tá, mas ficou essas marquinhas aqui embaixo. É normal dele ficar no recorte, tá, nas algumas bordas. O que é que eu faço para remover elas? É simples. Eu pego aqui, clico uma vez em cima da arte, ela está selecionada. Eu venho aqui na ferramenta, ó, borracha, e apago. Clico aqui e apago esse trechinho aqui, ó. Tanto lá quanto aqui. Pronto, apaguei aquele trechinho que ficou aquela manchinha ali. Agora a nossa arte está totalmente limpa. Vamos colocar essa arte aqui na nossa folha, tá? Lembra, ó, tá vendo que eu já fiz algumas áreas de recorte, tá? Eu vou esticá-la aqui. Vou pôr ela aqui mais para baixo. Não tem problema sobrar lá em cima, tá? Não quero que sobre aqui embaixo. Vou ajustar ela aqui com a setinha do teclado. Beleza? Sobrou ali em cima, mas não tem problema. Porque nós vamos fazer uma artezinha interessante aqui. Beleza, ensinei vocês a remover fundos, tá? Aqui no CorelDRAW. É simples, você pode fazer isso com qualquer imagem. Agora nós vamos fazer, por exemplo, eu vou criar um céu aqui por trás. Eu mesmo vou criar um céu. Puxei aqui um retângulo, tá? Eu vou pintar esse retângulo aqui. Vamos pôr esse azul aqui. Vou pôr esse azul aqui. E esse retângulo eu vou jogar lá por trás, beleza? E vou jogar um efeito de transparência em degradê aqui, ó. Pronto. Vou jogar aqui mais ou menos aqui. Puxar um pouquinho mais. Aqui assim, olha lá. Já criei um céu diferente do que estava na figura, né? E agora, nessa figura aqui, eu vou jogar um efeito de transparência também, por quê? Eu quero criar uma arte um pouquinho diferentinha, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Porque é para ela sumir de forma mais suave aqui em cima, tá vendo? Aí agora eu vou inserir um texto, deixa eu ver aqui, eu vou pôr aqui o céu, the sky, vou pôr aqui, deixa eu aumentar aqui, the sky. Vou duplicar. Vou pôr aqui acima de nós. Above us. Acima de nós. O céu acima de nós. Vou pôr essa above us aqui numa fonte. Deixa eu ver se essa daqui. Essa fonte que é legal. Pronto, ó. Uma fonte diferente. Estão combinando, né? Vamos pôr de branco aqui para ver como é que fica. Não, fica legal não. Vou pôr um tom de azul. Ah, de azul fica legal. Vou pôr esse azul aqui. Esse de cima. Beleza? The sky above us. Deixa eu aumentar esse aqui.
fazer tipo meio que uma artezinha aqui. Agora eu vou pôr aqui, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou fazer um retângulo aqui. Nesse retângulo eu vou pintar nesse tom de azul que está ali em cima. Não, eu vou pintar um azul mais escuro. Vou remover a borda dele, tá? Tô tirando o contorno dele. Vou fazer um outro retângulo aqui. Vamos fazer um retângulozinho aqui, mais ou menos assim. Pintar ele de branco. Vou remover a borda dele aqui também, contorno, tá? Vou encostar aqui. Vou encostar aqui. Lembrando, gente, que isso aqui seria uma arte se eu fosse fazer para impressão. Se eu fosse fazer uma arte para uso em telas, né, arte digital, geralmente eu não preciso ficar deixando as bordas aqui, tá? Posso deixar sem marcas de áreas de segurança daqui, tá bom? Posso deixar sem. E aqui eu vou colocar aqui, vamos pôr aqui um negócio interessante aqui. Vou pôr aqui uma hashtag. Vamos lá, hashtag, cadê você? Hashtag. Ó, o meu teclado tá com um formato diferente, eu não vou achar a hashtag aqui agora não. Eu vou pôr aqui assim, só assim, ó. Fique em casa, se possível. Pronto, para você que está aí na época de isolamento social, fique em casa se possível. Colocaria aqui uma hashtag, só não vou pôr por causa do meu teclado. E eu faria uma artezinha assim básica para você colocar, fazer uma arte para Instagram, por exemplo, ou algo do tipo, tá? Então isso aqui serviu para ensinar para vocês como fazer uma arte recortando o fundo de uma imagem, tá? Então é bem simples de fazer isso. Eu mostrei para vocês como fazer, como aproveitar essa arte, a gente utilizar ela, fazer um efeito de transparência. Vamos supor que eu quisesse colocar aqui também um efeito para colorir essa imagem. Eu crio aqui um retângulo aqui em cima e vou pintar ele aqui, ó, por exemplo, com preenchimento interativo. Vou pegar aqui um efeito de degradê. Aí nesse preenchimento eu vou colocar aqui, vamos pôr aqui vou pôr bem um lilás, um roxo, sei lá. Eu sou muito ruim de cores, viu, para decorar nome de cor. De um lilás, vou pôr aqui para ir para um azul. Esse tom de azul aqui, ó. Beleza. Só que aí o que eu vou fazer? Vou pôr esse tom aqui embaixo e esse tom aqui em cima. Olha só. E vou vir com um efeitozinho de transparência. E vou jogar na arte aqui, ó, por exemplo, ó, mais ou menos aqui. Eu vou jogar ele lá todo para trás, vou subir ele só uma camadinha aqui, ó. Pronto, ó. Vou subir até ficar em cima dos prédios, ó lá. Aí agora eu posso vir aqui e colocar... Isso que é fazer arte, é você testar coisas diferentes durante a criação da sua arte, tá vendo? Já dá uma diferenciadazinha no desenho, já cria um clima diferente nisso dali. Então, vocês podem criar várias coisas diferentes aqui, beleza? Bom, deixa eu ver o que temos aqui. Tá. Eu vou abrir aqui, ó, finalizei essa parte aqui, vou vir aqui para a parte do panfleto. Nessa parte aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Isso daqui, gente, como eu acho que eu já mostrei para vocês, que é uma logomarca que eu criei para uma rede de e-commerce que eu tive. Agora eu não tenho mais, não existe mais esse site aqui, tá? Mas a marca está registrada, já fiquei, então tá tudo aqui, eu posso mostrar para vocês tranquilamente. O que acontece? Isso daqui tudo eu fiz aqui no CorelDRAW, tá? Isso aqui é um panfleto com tamanho 10 por 15, é um panfleto próprio para impressão. Se vocês observarem bem, eu já deixei aqui, ó, as marcas de corte, tá? Então, tudo que estiver ultrapassando aqui essa linha daqui e essa linha daqui, pode ser cortada no refilamento da arte, tá? Quando ela vai impressa, eles vão fazer o refilamento, que é o corte da arte. Então, na hora de fazer refilar a arte, isso aqui que tiver aqui para fora não tem problema, porque não é nada tão importante da arte em si. Tudo que eu quero que seja, que esteja dentro da arte, que eu não quero que corte, que não corra o risco de cortar, vai estar dessas linhas aqui para dentro. Esse padrão aqui eu deixo com meio centímetro para cima e para cada um dos lados, como eu já mostrei para vocês, tá? Usando as linhas guias. Então, eu vou deixar essa arte disponível para vocês baixarem. Essa arte é toda editável, tá? Se você quiser usar para criar alguma arte para você mesmo, isso aqui é
é texto, só que eu já transformei em curva, como eu mostrei na aula anterior para vocês, tá? Isso aqui é um texto que não é mais editável. Ah, voltou aqui o Scar. É um texto que não é mais editável. Ele está em curva, pode ver, né? Que eu clico duas vezes, ele aparece aqui os pontos de alteração e não para você editar o texto. Então tudo isso aqui é em curva porque eu já finalizei essa arte e mandei para a impressão na época para fazer esse panfleto aqui. Então, para não correr o risco de chegar numa gráfica e essas letras, essas fontes que eu utilizei aqui não ter lá na gráfica, eu transformei tudo em curva, que vai abrir lá tranquilamente como se fosse um desenho, beleza? Então essa arte aqui eu vou disponibilizar para vocês, é só para mostrar aqui para vocês como eu criei ela, tudo aqui é editável, se quiser arrastar para um lado, arrastar para outro, tudo aqui que vocês quiserem mexer é editável essa arte. Eu vou disponibilizar ela assim, toda aberta para vocês mexerem. Além dela, várias outras, tá? Voltando aqui na nossa artezinha que a gente criou aqui, bem simplesinha, só para a gente fazer um teste, eu quero mostrar para vocês uma coisa diferente, tá? Eu vou fechar aqui agora o CorelDRAW um pouquinho, que eu quero mostrar um negócio interessante para vocês. Vou sair do CorelDRAW, não vou salvar, tá? Não vou salvar. Não vou salvar nada. Isso aqui eu posso apagar, a arte que a gente criou. Vou excluir aqui os dois Rei Leão, ou dois Scar, né, desculpa. E vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Eu vou abrir aqui o meu navegador. Eu quero mostrar aqui para vocês dois sites importantíssimos para baixar fontes. Então, se você quer criar com fontes diferentes a sua arte, você pode vir aqui na Netfontes, tá? netfontes.com. Eu vou clicar aqui em cima para vocês verem. www.netfontes.com.br. Você clicando aqui, digitando aqui e abrindo esse site, você pode baixar qualquer uma dessas fontes que tem aqui, tá? Geralmente são fontes livres para você usar gratuitamente. Então, o que eu aconselho? Toda vez que você for baixar uma fonte e fazer a instalação no computador, tanto no Mac, tanto no Windows, no Linux ou o sistema que você estiver utilizando, eu aconselho que você anote o nome da fonte que você está baixando no momento, para você conseguir encontrar essa fonte novamente lá no CorelDRAW. Porque às vezes você tem gente que tem 2.000, 5.000 fontes, 10.000 fontes. Então, para achar uma fonte nova que você baixou, se você não anotar o nome, você acaba esquecendo e não vai achar no meio das outras, tá? Eu vou deixar aí também disponível um link para vocês baixarem fontes, tá? Então, vou separar algumas fontes interessantes e vou deixar para vocês baixarem e instalarem. Eu vou mostrar como se fazer isso. Por exemplo, vamos baixar aqui essa fonte aqui. Eu gostei dessa fonte, tá? Pilsen Extra. E gostei muito dessa, deixa eu ver aqui, essa Lagonges, eu não sei direito, Lagonges, essas duas fontes aqui. Então vou baixar essa daqui, só clicar aqui ó, em baixar fonte, que ele pede para abrir um anúnciozinho, eu vou mandar fechar, ele já vai baixar aqui para minha fonte, eu vou baixar essa outra aqui também, pronto, já baixou as duas fontes, e vou baixar mais duas desse outro site aqui ó. Esse outro site aqui é o dafonte.com/pt/, tá? Então anotem aí para vocês poderem acessar. É o dafonte, www.dafonte.com/pt/. Esse site aqui também tem muitas fontes interessantes, aqui tem categorias também, igual lá no outro, tá? Então se você quiser achar umas fontes old school, enrolada, faroeste, tem por temas aqui, tá? Desenhos, cômica, fogo, gelo. Deixa eu ver aqui se eu acho escrita. Vamos ver se eu acho aqui uma caligráfica. Vamos ver aqui umas fontes caligráficas. Olha que interessante, ó. Às vezes você quer fazer uma arte mais romântica. Olha que legal essa daqui, né? Então fica bem interessante usar uma fonte caligráfica. Eu vou baixar aqui, por exemplo, essa daqui que eu gostei pra caramba, tá? Esse daqui você clica aqui em baixar. Ele vai já baixar a fonte para você. E pronto, já está lá. Vou baixar só essa daqui para eu mostrar como instalar. Eu vou abrir aqui a minha pastinha de transferências. No Windows é a pasta de download, que elas ficam, tá? Vou escolher aqui a fonte. Uma das fontes é essa daqui. Geralmente, as fontes, quando são baixadas, elas vêm nesse formato TTF, tá? Você vai clicar apenas duas vezes aqui. Deixa eu colocar aqui no modo lista aqui. Acho que vai ficar melhor de ver. Pronto, ó. Tá aqui minha fonte, ó. Cartus.ttf. Vou clicar duas vezes nela, automaticamente o computador vai abrir a opção de instalar fonte. No Windows é do mesmo jeitinho, você clica duas vezes e manda instalar fonte.
Ele vai fazer a instalação automática. Ó, instalou, pronto, posso fechar. Vamos ver onde está a outra fonte. Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei a outra fonte. Essa daqui, ó. Essa fonte aqui. Eu posso clicar aqui também, ó, TTF, tá? Vou abrir a pastinha. Eu vou mandar instalar a fonte. Deixa eu pôr aqui o nome dela, ó. Josep Sofia. Para eu poder achar ela de novo lá no CorelDRAW. Josep Sofia. Beleza, foi instalada. Vamos voltar aqui uma pastinha. Vou anotar o nome dessa aqui que eu não anotei, é Cartos. Cartos. E tem a outra, essa aqui, essa Solten. Vou apertar aqui 2 vezes e vou mandar instalar. Instalar fonte. Pronto, foi instalada. Posso fechar. E vou anotar aqui Solten. Lembrando que só tem como instalar fontes no CorelDRAW ou qualquer outro programa do PC, Photoshop, CorelDRAW, qualquer outra coisa. Você tem que fechar o programa por completo, instalar a fonte e depois reabrir o programa que ele vai carregar a tua fonte, tá bom? Vou fechar aqui e vou abrir lá o CorelDRAW. Cadê? Vamos abrir aqui o CorelDRAW e eu vou mostrar para vocês, vou fazer um textozinho mostrando essas fontes novas que a gente baixou para a gente criar a nossa arte. É interessante a gente fazer isso porque, deixa eu vir aqui em começar, vou criar aqui um documento básico aqui, em branco, só para a gente testar essas fontes. Vou virar aqui, vou digitar aqui CorelDRAW, vou aumentar aqui o tamanho dele, vou pôr aqui, deixa eu colocar aqui no modo para altura, para aumentar aqui. Beleza, e agora eu vou procurar aquelas fontes. A primeira é Josep Sofia, então vou pôr aqui a letra J, vamos ver se ele vai para lá, porque ele não está indo não. Bom, vamos procurar no manual. Vamos lá na letra J, ó. PH, aqui, ó, achei. Josep Sofia. Olha só que legal. Que fonte maneira, viu? Adorei. Vamos pintar ela aqui de vermelho. E vamos colocar aqui, por exemplo, um efeito de sombra. Vamos ver como é que ficaria, ó. Só pra gente fazer um teste. Uau, olha só que fantástico. Tá aí, esse aqui já muda uma arte por completa, né? Eu vou duplicar isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos procurar a nossa outra fonte, a Solten. Vamos procurar a fonte Solten. Vou clicar aqui 2 vezes na fonte. Opa, desculpa, cliquei errado aqui. Clicar aqui 2. Vou remover essa sombra aqui, eliminar a sombra. Vou pegar aqui a ferramenta seleção e clicar 2 vezes aqui. Vou selecionar o texto e vou vir aqui procurar a minha outra fonte, que é a Solten. Vamos lá na letra S. PQRS. PQRS. Solten. Vamos ver se a gente acha aqui. SO. Cadê você? SO. Tá lá para baixo. SO. Song. Solten. Essa fonte aqui, ó. Uma outra que eu baixei também. Olha aí. Outra fonte diferente. Beleza? Então, é assim que se faz a instalação de fontes, tá? No CorelDRAW. Você fecha o programa, baixa a fonte, instala a fonte e reabre o programa. Não tem como você instalar aqui diretamente e tentar abrir aqui, porque ele não vai vir para o catálogo de fontes do CorelDRAW se você não fechar e abrir ele de novo. Porque só fechando e abrindo que ele carrega a nova fonte. Beleza? Vou excluir isso aqui e vou mostrar uma última coisa aqui para vocês. 2 sites importantíssimos, 2 não, na verdade são 3. São sites que vocês vão usar para inspiração na hora de criar suas artes. Um deles é esse daqui, ó, FreePic, tá? Então você pode pôr no Google e procurar, que é o FreePic Vetores. Aqui no FreePic tem várias artes já prontas para você baixar, algumas gratuitas, outras que tiverem com essa coroinha aqui. É só para quem é Premium, tá? Mas as que não tiverem coroinha, geralmente são artes gratuitas que você pode baixar e modificar em algum programa de edição, no caso o CorelDRAW, ou então também você pode alterar no Photoshop, ou vai depender muito do formato que você baixa aqui. Então, ó, vamos procurar uma arte aqui, vou baixar para a gente poder utilizar.
Pode ser esse aqui. Vamos ver aqui uma interessante aqui. Pronto, essa daqui que é uma arte para... Vamos supor que seja uma arte para fazer no Instagram, né? E aqui tem a opção aqui, ó, de download. Você pode baixar, se eu não me engano, até 5 artes gratuitas por dia, tá? Então vou clicar aqui em download. Eu vou colocar aqui download gratuito. Não se esqueça de atribuir na sua arte o link do... atingir meu limite diário, não vai dar para poder baixar. Eu vou usar uma que eu já baixei aqui, ó. Eu vou voltar aqui para vetores. Aqui tem mockups, tem várias artes diferentes que você pode utilizar, tá? Eu já tinha baixado aqui umas artes mais cedo, que eu estava usando aqui. E vou abrir aqui, ó. Vamos vir aqui, arquivo, abrir. E vou importar aqui uma arte, ó. Vamos pôr aqui, artes para Instagram. Vamos ver... Pode ser essa daqui, ó, que já tem algumas prontas. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó. Geralmente, quando você baixa uma daquelas artes lá, ele vai baixar no formato ou EPS ou no formato AI, que é do Adobe Illustrator. Você pode abrir tanto no Adobe Illustrator ou no formato EPS, você pode abrir aqui no CorelDRAW. Se for no CorelDRAW, vou clicar em abrir. Eu clico no EPS, clico em abrir. Ele vai perguntar se eu quero o texto como texto ou texto como curva. Lembrando que se não tiver a fonte que está utilizando ali, ele vai colocar uma fonte aproximada. Eu vou botar texto como texto aqui agora. Vou dar um OK. Essa arte aqui, ó, tá vendo? Ele tá falando que não tem as fontes que tem lá, ele vai substituir por essas dali. Vou dar um OK nessa arte, ele vai abrir com as fontes que eu tenho e vai estar aqui as artes prontas para eu poder mexer. Lembrando que aqui é só excluir aqui, ó, o fundo, eu posso excluir aqui as coisas que eu não vou utilizar na arte, ó, por exemplo isso aqui. Vou escolher essa artezinha aqui, ó. Olha só, essa arte aqui, nessa parte que está aqui, esses quadriculadozinhos aqui, é uma parte que tem uma imagem. Então eu posso vir, a imagem não vem junto, tá, com a arte, porque as imagens têm direito autoral. Eu vou excluir isso daqui e vou utilizar, vou apagar esse fundo branco aqui também, ó. Vou utilizar só a moldura da arte aqui para criar uma outra arte, que eu baixei lá no Freepik, tá? Então, é uma das ferramentas que a gente mais utiliza para a gente criar aqui já um modelinho de arte. O Freepik, tá bom? Então aqui tem várias opções para você escolher, ó, por exemplo, esse aqui é bonito para o Dia das Mães, outras coisas assim. Outro site que a gente pode utilizar também é esse daqui, ó, Pinterest. Pinterest.com. Aqui no Pinterest.com, ele também tem muito conteúdo, além de artes próprias para a gente poder usar, ele já vem com muito conteúdo legal, ó. Ele vem com algumas caixinhas, se você quiser montar e cortar, ó, tá vendo? Coelhinho da Páscoa. Tem vários temas aqui interessantes. Você pode fazer pesquisas aqui também. Vamos pôr aqui avião, por exemplo, uma pesquisa de artes para avião. Ele vai mostrar tudo que tem a ver com o avião. Olha lá. Ele vai mostrar artes, vai mostrar fotos, vai mostrar recortes, vai mostrar tudo pra gente. Se eu pôr aqui avião de papel, olha lá. Avião desenho, pronto, avião desenho. Olha só, ele vai trazer para mim aqui, ó, vários desenhos para avião. Lembrando que aqui no Pinterest você tem que fazer um cadastrozinho para poder baixar algumas coisas, tá? Fazer login e funciona igual o Pinterest também. Algumas coisas são gratuitas e outras não, tá? Então, ó, tá vendo? Tem várias artes interessantes aqui, PNG, imagens para você usar com fundo transparente. Tá vendo? Vetores, tem tudo aqui bem interessante também. E um terceiro site que a gente também pode usar é esse aqui, ó, Shutterstock. O Shutterstock, ele tem aqui algumas opções mais para fotos. Então, se você quer baixar algumas fotos, algumas imagens para você usar nas tuas artes, aqui tem algumas opções de fotos gratuitas, tá? Ó, tem aqui, ó, imagens, um pouquinho, fotos, vetores, um pouquinho vetores. Mas aqui ele concentra mais imagens para você poder usar nas tuas artes, ó, tá vendo? Logotipos, ícones, planos de fundo, texturas e estampas, clip art, um pouquinho clip art. Só para a gente dar uma olhadinha nos conteúdos que temos aqui no Shutterstock, ó, tá vendo? Tem umas coisas bem interessantes aqui, ó, emojis, algumas figuras prontas para você utilizar. Algumas são gratuitas, outras são pagas, então vai depender muito da arte que você quer baixar. Mas está vendo que tem muitas opções. Então são 3 sites super interessantes. O primeiro é o Freepik, o segundo o Pinterest e o terceiro
o clip art aqui, que é o Shutterstock, que é o que está aberto aqui, tá? E eu vou deixar de brinde agora também para vocês mais um que eu acho super interessante, que é esse site aqui, ó. Vou clicar nele aqui e vou mostrar para vocês. Para quem não conhece, isso aqui é um site de papercraft. O que é papercraft? São artes que a gente pode imprimir na impressora, em casa mesmo, tá? Ó, vou clicar aqui para abrir. E você pode montar a figura em 3D nessa arte aqui, ó. Então, você pode imprimir as partes desse desenho, ó, e você mesmo montar essa escavadeirazinha aqui, ó. Olha só que interessante, né? Então, além disso aqui, ó, ele tem muitas outras categorias aqui para você poder baixar, imprimir e montar. Ele vem com manual também. Olha só o nome do site aqui em cima, é creativepark.canon.en, /en/index.html. Então você anota o site aí, acessa, baixa de acordo com a categoria que você quiser. Por exemplo, tem aqui de animais, tem de várias outras coisas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver onde tem aqui arte, hobby, crafts. Deixa eu ver isso aqui. Vamos abrir aqui, só para a gente ter uma ideia. Olha lá que legal. Você imprime e monta aqui um gatinho, leão. Olha aqui, realístico. Vamos pôr esse aqui realístico? Olha só que legal. Eu vou até montar um em breve também, ó. Olha só, aqui é a Endeavor, né, que é aqui um leão, tem foguetes aqui, ó, né. Tem coisas bem interessantes, ó. O Apolo no lar, olha só que interessante. Tem muita coisa legal mesmo, tá? Então são coisas interessantes. Isso aqui são coisas, é como se fosse um brinde que eu estou deixando aqui para vocês, tá? Para vocês conhecerem esses sites. E é isso, eu vou finalizando essa aula aqui por agora. Muito obrigado a todos vocês.